Se você gosta de histórias que te prendem do início ao fim, se inscreva no canal agora. Você não vai acreditar no que aconteceu nessa história real que o Brasil tentou esquecer. 15 de agosto de 1998, Brasília, Distrito Federal, 3h45 da manhã. Um segurança do Palácio da Alvorada ouve um grito cortante vindo do segundo andar. Ele corre pelas escadarias de mármore, seu coração disparado. Quando chega ao corredor presidencial, encontra um corpo caído no chão de mogno, uma poça de sangue se espalhando lentamente pelo piso histórico. Metros adiante, a porta do gabinete particular está escancarada. Dentro, papéis espalhados, uma cadeira tombada, sinais claros de luta. Mas o que mais o chocou foi o bilhete manuscrito sobre a mesa, com apenas 6 palavras que mudariam a história política do Brasil para sempre. Perdoe-me, eu não tinha escolha. O que aconteceu naquela madrugada no coração do poder brasileiro? Por que um homem que estava no auge da carreira política jazia morto no corredor mais vigiado do país? E por que, 25 anos depois, esse caso continua oficialmente arquivado como acidente? A vítima era Antônio Sérgio Mendes, 52 anos, chefe de gabinete da Presidência da República. Um homem que tinha acesso irrestrito a todos os segredos de Estado, que conhecia cada detalhe das operações mais confidenciais do governo, que jantava com ministros e dormia com dossiês que poderiam derrubar impérios políticos. Naquela madrugada de agosto, Antônio não deveria estar no palácio. Oficialmente, ele estava de férias com a família em Búzios. Mas testemunhas o viram entrar pela portaria sul às 2h10 da manhã, sozinho, visivelmente alterado. Ele não assinou o livro de entrada. Não passou pelo detector de metais. Simplesmente acenou para o segurança e seguiu direto para o elevador privativo. Ele parecia desesperado, declararia depois o vigilante, como se estivesse fugindo de algo. 40 minutos mais tarde, seu corpo seria encontrado a poucos metros do gabinete presidencial. A autópsia revelaria traumatismo craniano severo, compatível com queda da própria altura. Mas havia outras marcas. Hematomas nos pulsos, como se tivesse sido contido. Arranhões defensivos nas mãos. E algo que os médicos legistas anotaram, mas que nunca foi oficialmente investigado. Resíduos de sedativo em seu sangue, em quantidade suficiente para deixá-lo desorientado, mas não inconsciente. A investigação inicial foi rápida demais. Conclusão em 72 horas. Acidente doméstico. Antônio teria tropeçado em sua pressa, batido a cabeça na quina do aparador de mármore. Caso encerrado. Mas a família não aceitou. Sua esposa, Helena, contratou investigadores particulares. Meu marido não usava sedativos. Ele tinha fobia de remédios desde criança. E por que ele estaria em Brasília se estava de férias comigo e com as crianças? As câmeras de segurança daquela noite? Misteriosamente com falha técnica entre 2h10 e 4h30 da manhã. Exatamente o período que cobriria a entrada de Antônio e o momento de sua morte. As imagens foram gravadas sobre fitas magnéticas que, segundo técnicos, apresentaram interferência não explicada. O hard drive de backup, formatado durante manutenção de rotina na semana seguinte. Uma coincidência estatisticamente impossível que ninguém questionou oficialmente. Mas quem era Antônio Sérgio Mendes antes de se tornar mais uma estatística arquivada nos porões da história brasileira? Para entender por que ele morreu, precisamos voltar 23 anos no tempo, quando um jovem advogado recém-formado pela USP chegou a Brasília com uma mala de papelão e sonhos de mudar o país. Antônio nasceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, filho de um cortador de cana e de uma lavadeira.
Sua mãe, Dona Célia, trabalhava 16 horas por dia para pagar seus estudos. Ele foi o primeiro da família a entrar na universidade, o primeiro a usar terno, o primeiro a sentar em uma mesa de negociações onde se decidiam destinos. Sua inteligência era afiada como bisturi. Memória fotográfica, capacidade analítica que impressionava até os professores mais céticos. Formou-se com láureas acadêmicas, passou em primeiro lugar no concurso para procurador federal e aos 28 anos já era requisitado para os casos mais complexos de Brasília. Foi em um desses casos, uma auditoria de contratos públicos em 1985, que Antônio conheceu Roberto Figueiredo, então deputado federal promissor com ambições presidenciais. Roberto viu em Antônio algo raro, competência aliada à discrição absoluta. Ofereceu-lhe um cargo em seu gabinete. Antônio aceitou, acreditando que finalmente poderia fazer diferença de dentro do sistema. Durante 13 anos, ele foi a sombra de Roberto. Quando Roberto se tornou ministro, Antônio estava lá. Quando concorreu ao Senado, Antônio coordenou a campanha. Quando finalmente chegou à presidência da República, em 1995, Antônio foi nomeado chefe de gabinete, o homem que sabia de tudo, o guardião dos segredos, o confidente do poder. O Palácio da Alvorada, projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 1958, é mais do que uma residência oficial. É um símbolo da modernidade brasileira, com suas colunas sinuosas que desafiam a gravidade, seus jardins de Burle Marx, que mesclam arte e natureza, seus salões onde se decidem os rumos de 200 milhões de pessoas. Mas, como toda estrutura de poder, o palácio tem seus segredos, passagens não mapeadas nos projetos oficiais. Salas sem registro nos arquivos públicos, quartos onde conversas acontecem longe de microfones e gravadores. Antônio conhecia cada centímetro daquele lugar. Sabia onde os presidentes guardavam seus medos, suas negociações proibidas, seus acordos que não podiam ser escritos. E foi exatamente esse conhecimento profundo que tornaria Antônio uma ameaça mortal. Mas para entender como chegamos àquela madrugada fatal de agosto, precisamos conhecer as pessoas que orbitavam o poder naquele período. Helena Mendes, esposa de Antônio, era professora de literatura na UNB. Eles se conheceram em um sarau poético em 1982, quando Antônio ainda era estudante. Helena vinha de família tradicional de Minas Gerais, com sobrenome que abria portas, mas escolheu viver modestamente, dedicada à educação. Ela percebia as mudanças em Antônio. Nos últimos 6 meses antes da morte, ele tinha acordado suando frio pelo menos 15 vezes. Anotava números em cadernos que depois queimava na churrasqueira. Recusava atender certos telefonemas na frente dela. Ele estava com medo. Helena diria anos depois, em entrevista a um documentário nunca exibido. Medo de quem tinha mais poder do que o próprio presidente. Havia 3 filhos. Marina, 20 anos, estudante de direito seguindo os passos do pai. Felipe, 17, sonhava ser arquiteto. E Júlia, apenas 12 anos, a caçula que idolatrava o pai. Todos eles estavam em Búzios naquele fim de semana. Antônio deveria estar lá também. Tinha alugado uma casa na praia, prometido surfar com Felipe, ajudar Marina a estudar para a prova de constitucional. Na sexta-feira, dia 14 de agosto, às 18 horas, ele recebeu um telefonema. Helena viu sua expressão mudar. Ele ficou pálido, desligou sem se despedir. Preciso resolver algo urgente no escritório, disse. Volto no sábado de manhã. Pegou sua pasta de couro, aquela que nunca largava, e saiu. Foi a última vez que sua família o viu vivo. Mas não foi ao escritório que Antônio foi naquela noite. Testemunhas o viram em 3 locações diferentes de Brasília.
Primeiro, no estacionamento de um edifício comercial no setor bancário sul, às 21 horas. Ele se encontrou com alguém dentro de um Mercedes preto com vidros fumês. A conversa durou 17 minutos. Câmeras de segurança do prédio capturaram a placa, mas o carro estava registrado em nome de uma empresa fantasma. Depois, às 23h15, no Lago Paranoá, conversando com um homem não identificado em um pier isolado. E, finalmente, à 1h40 da manhã, em um posto de gasolina na saída norte, onde abasteceu seu carro e comprou 3 maços de cigarro, apesar de não fumar há 5 anos. O atendente lembra. Ele parecia nervoso, olhava o tempo todo pelo retrovisor. 45 minutos depois, Antônio Mendes estava morto no Palácio da Alvorada. Mas o que ele fazia lá naquela hora? O presidente Roberto Figueiredo estava em viagem oficial à Argentina. O vice-presidente dormia em sua residência oficial. O palácio deveria estar praticamente vazio, apenas com segurança de rotina. Então, por que Antônio entrou usando sua credencial de emergência, aquela reservada apenas para crises nacionais? A resposta estava na pasta de couro que ele carregava. A pasta nunca foi encontrada. Desapareceu junto com qualquer evidência do que Antônio descobriu naqueles últimos dias de vida. 3 meses antes, em maio de 1998, começaram os rumores. Um escândalo de proporções gigantescas, envolvendo contratos superfaturados de obras públicas. Valores estimados em 800 milhões de reais desviados através de empresas laranjas. O esquema era sofisticado. Contratos legítimos com sobrepreço de até 400%, comissões pagas em paraísos fiscais, dinheiro retornando ao Brasil através de doações de campanha. Antônio, como chefe de gabinete, tinha acesso a todos os contratos que passavam pela mesa presidencial, e ele começou a juntar as peças. Em junho, Antônio procurou discretamente um jornalista investigativo de sua confiança, Marcelo Tavares, do jornal Correio Nacional. Marcou encontro em um café distante, longe dos circuitos políticos. "Tenho algo grande", disse Antônio, "mas preciso de mais tempo para confirmar os números." Marcelo notou que Antônio carregava um pendrive. "Aqui tem parte das evidências. Guarde em lugar seguro. Se algo acontecer comigo, publique tudo." Marcelo guardou o pendrive em um cofre. 2 semanas depois, sua casa foi assaltada. Levaram apenas o cofre. Nada mais foi tocado. Nem televisão, nem computadores, nem joias. Apenas o cofre com o pendrive. Antônio percebeu que estava sendo seguido. Em julho, um Chevrolet Omega cinza começou a aparecer em sua rotina, estacionado em frente à sua casa, no estacionamento do palácio, perto da escola de Júlia. Quando Antônio tentava se aproximar, o carro partia. Ele anotou a placa, falsa, registrada para um veículo que tinha sido sucateado 3 anos antes. Helena lembra que o marido instalou trancas extras em todas as portas, câmeras de segurança no jardim e começou a variar o caminho para o trabalho. Ele me disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria procurar imediatamente o Ministério Público Federal, não a Polícia Civil. Disse que tinha cópias de documentos em 3 lugares diferentes. Mas Antônio nunca revelou onde. No dia 28 de julho, exatamente 18 dias antes de sua morte, Antônio teve uma reunião tensa com o presidente Roberto Figueiredo. A secretária particular do presidente, Carla Rodrigues, estava do lado de fora do gabinete e ouviu partes da discussão. Não eram gritos, mas dava para sentir a tensão. Ela relatou anos depois em depoimento sigiloso que vazou para a imprensa em 2010. Ouvi Dr. Antônio dizendo algo como, "Não posso mais esconder isso", e o presidente respondendo, "Você não entende as consequências." Quando Antônio saiu, estava visivelmente abalado. Passou por mim sem dizer nada, o que era incomum. Ele sempre cumprimentava a todos. Carla Rodrigues pediu demissão 2 meses depois e mudou-se para Portugal.
Recusou-se a dar entrevistas sobre o caso até hoje. Nos primeiros dias de agosto, Antônio tomou uma decisão que selaria seu destino. Ele começou a fazer cópias físicas de documentos confidenciais. Usava a impressora do seu gabinete tarde da noite, quando a maioria dos funcionários já tinha ido embora. Um segurança notou que Antônio ficava até às 2, 3 da manhã, sempre com a pasta de couro ao lado. Ele imprimia, colocava tudo na pasta e apagava os arquivos do computador. Contou o vigilante a investigadores particulares contratados pela família. Antônio estava construindo um dossiê completo. Nomes, datas, valores, contas bancárias, empresas envolvidas. Tinha tudo para derrubar não apenas o governo, mas desmantelar uma rede de corrupção que operava há pelo menos 15 anos. E então veio o telefonema de 14 de agosto. Helena sempre se perguntou quem estava do outro lado da linha. A polícia rastreou a chamada, feita de um orelhão público no plano piloto. Impossível identificar quem ligou. Mas o que disseram a Antônio naquela conversa de 90 segundos foi suficiente para fazê-lo abandonar a família em Búzios e correr para Brasília. Alguns especulam que foi uma ameaça direta contra Helena e as crianças. Outros acreditam que ofereceram a Antônio uma última chance de negociar seu silêncio. A verdade morreu com ele naquele corredor de mármore. A reconstrução dos eventos daquela madrugada fatal foi feita por investigadores particulares anos depois, baseada em depoimentos contraditórios e nas poucas evidências que não foram destruídas. Antônio chegou ao Palácio da Alvorada às 2h10 da manhã. Passou pela portaria sul sem assinar o registro. Subiu diretamente ao segundo andar usando o elevador privativo. Sua credencial permitia acesso a qualquer área do palácio. Ele foi direto ao gabinete presidencial. As fechaduras não apresentavam sinais de arrombamento, o que significa que ele tinha as chaves ou a senha do acesso eletrônico. Dentro do gabinete, começou a procurar algo. Gavetas foram abertas, documentos foram movidos. Ele estava atrás de uma prova específica, algo que sabia que estava ali. Mas Antônio não estava sozinho no palácio. Às 2h40 da manhã, as câmeras externas, as únicas que continuaram funcionando, registraram a entrada de um segundo veículo pela portaria leste. Um Ford Escort preto, sem placas visíveis. O segurança da portaria leste, quando interrogado, disse não lembrar de nenhum carro entrando naquele horário. Mais tarde, ele se retratou dizendo que poderia ter cochilado por alguns minutos. Esse segurança foi transferido para uma função administrativa no interior de Goiás na semana seguinte e nunca mais falou sobre aquela noite. O Ford Escort apareceu nas gravações entrando, mas nunca foi registrado saindo. Como se tivesse evaporado dentro do palácio. O que aconteceu entre 2h43 e 45 é um vácuo de informações, 65 minutos que mudaram a história. Mas podemos inferir baseado nas evidências físicas. Antônio foi surpreendido dentro do gabinete presidencial. Houve confronto, provado pelos móveis tombados e papéis espalhados. As marcas nos pulsos de Antônio indicam que foi contido por alguém forte, provavelmente mais de uma pessoa. O sedativo encontrado em seu sangue foi administrado forçadamente, talvez durante a luta. Quando Antônio começou a perder a coordenação motora, foi arrastado para o corredor. As escoriações em seus cotovelos confirmam isso. E então, em algum ponto entre o gabinete e o local onde seu corpo foi encontrado, Antônio Sérgio Mendes foi jogado contra o aparador de mármore com força suficiente para fraturar seu crânio. A morte não foi instantânea. O laudo médico indica que ele ainda respirou por 5 a 8 minutos após o traumatismo, tempo suficiente para que seus assassinos desaparecessem com a pasta de couro e todos os documentos que ela continha. A investigação oficial foi uma farsa orquestrada. O delegado responsável, Carlos Henrique Monteiro, tinha 32 anos de carreira na Polícia Civil.
3 dias após assumir o caso, sua conta bancária recebeu um depósito de R$ 120 mil, origem não identificada. 2 meses depois, ele se aposentou antecipadamente e comprou uma fazenda de 200 hectares em Goiás. Quando jornalistas tentaram entrevistá-lo em 2005, ele recusou, apenas dizendo: "Algumas verdades são perigosas demais para serem contadas. Tenho família." O inquérito foi arquivado em 72 horas com a conclusão de acidente. Nenhuma testemunha foi formalmente interrogada. As câmeras com falha técnica nunca foram periciadas. O Ford Escort preto nunca foi procurado. A pasta de couro nunca foi encontrada. Helena Mendes não aceitou o arquivamento. Contratou o advogado criminalista mais respeitado do país, Dr. Maurício Leal, que trabalhou para o Bono no caso durante 7 anos. Ele conseguiu reabrir a investigação em 2001, forçando a Polícia Federal a assumir. Mas mesmo com recursos federais, o caso encontrou obstáculos. Documentos desapareceram dos arquivos. Testemunhas mudaram depoimentos. O jornalista Marcelo Tavares, que havia recebido o pendrive de Antônio, sofreu um acidente de carro suspeito em 2002. Sobreviveu, mas perdeu a memória dos 6 meses anteriores ao acidente. Não lembrava de Antônio, do pendrive, de nada. Helena enfrentou ameaças anônimas, cartas sem remetente dizendo que ela deveria deixar o passado enterrado com seu marido. Em 2004, sua casa foi invadida. Levaram apenas os computadores de Antônio e caixas de documentos do porão. Nada mais foi tocado. Em 2006, 8 anos após a morte de Antônio, surgiu uma testemunha improvável. Um ex-segurança do Palácio da Alvorada, Oswaldo Santos, diagnosticado com câncer terminal, decidiu contar o que sabia. Em depoimento gravado em vídeo e entregue ao Ministério Público Federal, Oswaldo revelou detalhes perturbadores. Ele estava de plantão naquela madrugada, mas recebeu ordem expressa para não circular pelo 2º andar entre 2 e 4 da manhã. A ordem veio de um superior, capitão da Segurança Institucional. Eles sabiam que algo ia acontecer, disse Oswaldo na gravação, sua voz fraca pela doença. Nos afastaram propositalmente. Quando encontramos o corpo, já tinham limpado o gabinete presidencial. Tudo estava no lugar, como se nada tivesse acontecido lá. Mas eu vi manchas de sangue no tapete persa, que não estavam lá na ronda das 2 horas. Oswaldo morreu 3 semanas depois de gravar o depoimento. O capitão mencionado por ele havia falecido em 2003, oficialmente de infarto fulminante aos 46 anos. O caso foi oficialmente arquivado pela última vez em 2009. Falta de provas materiais, testemunhas mortas ou com memória falha, documentos desaparecidos, uma investigação sabotada desde o primeiro minuto. Helena Mendes processou civilmente a União por negligência investigativa. O processo se arrastou por 12 anos. Em 2021, ela aceitou um acordo de indenização, R$ 400 mil, e a promessa de que os arquivos do caso seriam desclassificados em 2048, 50 anos após a morte de Antônio. Até lá, toda a documentação permanece sob sigilo institucional. Helena tinha 72 anos quando aceitou o acordo. Estava cansada de lutar contra moinhos de vento. "Eu sei que mataram meu marido", ela declarou na época. "Sei que foi porque ele descobriu verdades que poderiam destruir carreiras poderosas. Mas vivi 3 décadas em uma guerra que não posso vencer. Meus filhos merecem paz." Marina Mendes seguiu a carreira de direito, mas nunca entrou na área criminal. Tornou-se professora universitária, especializada em direitos humanos. Felipe formou-se arquiteto e mora em Barcelona, evitando qualquer conexão com Brasília ou política. Júlia, a caçula que tinha 12 anos quando perdeu o pai, tornou-se jornalista investigativa, irônico destino. Ela dedica seu trabalho a casos arquivados de corrupção política, talvez tentando terminar o trabalho que o pai começou.
Até hoje, ela recebe os mesmos carros cinza a seguindo quando investiga certos temas. Aprendi a viver com medo, ela disse em um podcast em 2023. Mas não vou parar de procurar a verdade que matou meu pai. O Palácio da Alvorada continua lá, majestoso às margens do Lago Paranoá. Suas colunas brancas ainda desafiam a gravidade. Seus jardins ainda encantam visitantes. Presidentes continuam morando ali, despachando do mesmo gabinete onde Antônio foi surpreendido naquela madrugada. O corredor de mármore, onde seu corpo foi encontrado, recebeu novo piso em 2005, durante reforma da residência oficial. Se você visitar o palácio em um tour oficial, ninguém vai mencionar o que aconteceu ali em agosto de 1998. É como se Antônio Sérgio Mendes nunca tivesse existido. Mas nas noites silenciosas, seguranças relatam passos no segundo andar. Uma presença que caminha entre o elevador e o gabinete presidencial. Alguns dizem ser apenas o vento nas estruturas modernistas de Niemeyer. Outros acreditam que é Antônio, ainda procurando a pasta de couro que lhe custou a vida. A mansão que Oscar Niemeyer projetou para simbolizar a democracia brasileira guarda um dos segredos mais sombrios da República. Um homem honesto foi assassinado porque sabia demais. Documentos que poderiam ter mudado a história desapareceram. Assassinos nunca foram identificados. Mandantes nunca foram investigados. E a verdade está trancada sob sigilo até 2048, quando a maioria dos envolvidos já estará morta. Você acha que algum dia saberemos toda a verdade? Deixe sua opinião nos comentários. Se você ficou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que vai amar os próximos casos deste canal. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma história real que o Brasil tentou apagar. E me conta, que outro caso político brasileiro você gostaria de ver aqui? Comenta aí embaixo. No próximo episódio, a maldição da família Matarazzo, como o maior império industrial do Brasil, se destruiu em 3 gerações. Você não vai querer perder.